você cresceu num ambiente batista, né? Você é filha de um Uhum. alicerce cristão e a literatura bíblica é parte da sua formação. Acho que a primeira questão seria um pouco para você comentar dessa sua criação nesse ambiente. Sim, eu venho de uma família extremamente rígida e de uma tradição batista bem intrínseca. E meus primeiros incômodos de saber, assim, de querer entender. Na verdade, meus primeiros incômodos, eu acho que meu trabalho nasce um pouco quando eu começo a farejar e querer entender como a igreja entra nessa família. E, e aí, à medida que eu fui observando e que eu fui percebendo e descobrindo isso, eu fui percebendo que era sobre algo muito maior e que a minha história e a história da minha família era uma das milhares de histórias que se cruzavam e que eu acho que falam sobre muitas das discussões recorrentes e urgentes e que são discussões que têm levado um tempão até chegar até aqui, mas discussões como a própria colonialidade, como o estupro, como o racismo, como todas essas cargas desse regime cisgênero, é, é, cruel e que hoje eu entendo como demoníaco. Então, quando eu fui observando esses padrões que se replicavam, eu fui me reconectando e fui fazendo as pazes com tudo aquilo que ficou meio. é, eu acho que com a mágoa, com uma mágoa, com uma culpa cristã, eu acho que com aquilo que a gente entende como culpa cristã, que faz parte desse processo de rompimento com a igreja e entrada, sei lá, aquilo que quem é crente fala que é ir para o mundo, né? Que ser desassociada ou ser desviada. Então, acho que houve um gap entre esse tempo entre essa frustração, essa decepção, essa saída da igreja, mas ao mesmo tempo é, eu fui me reconciliando. E aí essa reconciliação, ela vai resultar em todo o meu processo, né? Vai resultar em tudo aquilo que eu crio. Seja quando eu penso na figura da minha avó, na figura das minhas avós, na figura de minha mãe e na força na força, na beleza, na labuta, na fé, sobretudo, dessas mulheres que estão ali dentro, num regime que depois eu vou entender que é muito carneiroso, assim, que é esse regime escravocrata mesmo, esse Uhum. regime espiritualmente escravocrata, regido por Deus, que é o homem branco, que é o Senhor. Então, a partir disso, eu vou elaborando vou reelaborando a minha vida. Então, há uma mudança na minha própria conduta. Eu acho que eu me converto de novo, eu me reconverto, mas me converto de uma outra forma, porque eu entendo a minha missão, porque eu entendo que é sobre um processo de lavagem cristã no que compreende disputar o nome de Jesus, porque a gente entende que no nome de Jesus há poder, que o nome de Jesus é nome sobre todos os nomes. Então esse nome é um ponto-chave, mas também o legado de Jesus, a própria imagem de Jesus, eu vou criando um paralelo entre a minha existência preta travesti e as próprias narrativas de trajetória de Jesus, ou seja, quando Jesus foge de casa aos 12, quando Jesus volta para Jerusalém aos 30, já no auge do ministério, quando Jesus é condenada por Roma à morte mais cruel e humilhante e sangrenta e né, que aquilo e debaixo de uma estimativa de vida de 35 anos, que é que é a realidade que é enfrentada até hoje, no Brasil sobretudo, quando se é uma travesti preta. Então, É. eu fui coendando isso e, eu vou seguindo vários caminhos para poder elaborar aquilo que eu entendo como evangelho do fim, mas também como um processo de edificação e que é um pouco do que eu tenho trabalhado recentemente.